Bora. Olá, vamos lá, mais um Código de Mestre, hoje com a presença ilustre de mulheres maravilhosas, me permitam, tá? Andréa Rinholeto, acertei? E Lilian Fonseca. Tenho aqui hoje uma professora, parabéns. Muito obrigada, Lilian. gente. Dia dos professores, E parabéns a todos os professores que estejam nos ouvindo aí, que seja um dia maravilhoso para cada um de vocês. E vamos lá, mulheres, fale um pouco mais sobre vocês. Começando com a Lilian, que eu conheço menos. Olha, assim já? Aqui é assim. A gente não tem limites. Falar um pouquinho da atuação profissional? Isso. Fala um pouquinho da sua história, como você começou, como você se encontrou no que você faz hoje também. O caminho é longo, hein? Bom, eu comecei profissionalmente aos 16 anos. Eu era atendente do McDonald's, que é uma escola fantástica. Eu sempre falo que é um primeiro emprego maravilhoso para se ter. Pelo menos naquela época era. Que legal. Aprendi assim, muito forte essa questão de resolução de problemas, de atuar com o time. Primeiro foco em resolver as coisas e depois achar quem eram os responsáveis pelo problema. Valores, profissionais. Por ser uma empresa que é mundial, então ela tem pessoas, produtos e processos. É tudo extremamente estruturado. E também tem a questão muito forte de treinamento, de evolução na carreira. Então tem vários níveis, você vai passando a ser treinador, depois coordenador, depois gerente, pode assumir loja, que foi o meu caso. Que legal. Com 3 anos de empresa, tocava já a liderança da lanchonete, enfim. Então esse foi o meu começo. Depois passei pelo varejo mais rapidamente, até me mudar para Indaiatuba. Até para os jovens, 16 anos você começou? É o primeiro emprego. E assim, muito como bom. que foi quem que deu a ideia? Você mandou um currículo? Porque assim, a juventude está mudada, né? Não vou ser deselegante perguntar a sua idade, André, eu sei. Vou deixar no ar aqui, ó. Tá, sou milênio, gente. Com 27 anos de trajetória profissional, você não tem coisa que você não pode falar porque vai entregando, a gente começa a deduzir. Mas os jovens de hoje, apesar de estarmos em outra geração, eles entenderem um pouco melhor, porque assim, às vezes eu vejo, eu tenho uma filha de 15 anos, o que eu vou fazer, Como que eu começo, Acho que é legal você destacar um pouco, eu tive ideia, meu tio deu a ideia, eu fiz um currículo, eu fui em algum lugar, porque talvez seja a mesma trajetória até hoje, porque grandes empresas mudam os procedimentos, pelo menos nessa trajetória de RH, acho que são muito parecidos. Então, na época, vamos imaginar ali 97 aproximadamente, nós não tínhamos essa facilidade da comunicação que nós temos hoje. Sim. Então, tudo hoje funciona muito mais nesse ambiente digital. Mais dinâmico. Mas naquela época as empresas elas iam muito às escolas e foi assim que aconteceu. A empresa estava se fixando na cidade de Marília, que é a sua natural. Naquele momento era a primeira, imagina, naquela época, o nosso McDonald's na cidade. Exatamente. Então, eles foram em uma escola, se eu não me engano, somente, que era a escola que eu estudava, e fizeram esse acordo com a diretoria para poder apresentar ali as possibilidades. A empresa, exatamente, e oferecer as oportunidades. Então, esse recrutamento, porque aí quando é em massa é recrutamento, aconteceu primeiramente na escola e deu super certo. Aí você se interessou e partiu lá Exato, eles fizeram o processo. Uma fase em massa com entrevistas e dinâmicas com vários alunos da escola. Que legal. Isso, e aí foi aí que eu ingressei. Mas hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito dentro do ambiente virtual. Então, você sabe como que tá o recrutamento do MEC hoje ou não tem noção? Não tenho noção. Eu acredito que hoje está tudo muito mais facilitado, sim. E digital. E eu vejo muito também ainda esse tipo de situação acontecendo ali do corpo a corpo mesmo, indicação. Sim. Porque são franquias, aí são vários donos, E aí eles que se acertam quanto ao recrutamento, às vezes tem uma sobrinha, uma filha, sei lá, e já bota pra trabalhar. Algumas lojas, eles chamam de lojas, algumas lojas são de rede. Então, a estratégia é diferente. Mas a grande maioria é franquia mesmo. E aí, o franqueado toma a estratégia, exatamente. Define a estratégia que ele vai utilizar para trazer. Muito obrigado. Fica a dica aí para os jovens, E depois um bom começo. Do McDonald's. Muito bem. Então, me mudo para Indaiatuba, uma passagem rápida na área de tecnologia, aproximadamente 1 ano. E começo no agronegócio em 2005. Onde eu também inicio a formação de administrador, Fiz administração na PUC. Depois eu emendei um MBA na FGV em Gestão Estratégica de Pessoas, fiz uma pós em Psicologia Junguiana em São Paulo,
E algumas outras formações aí voltadas para mapeamento do perfil, né, profissional, essa parte de coaching, análise temperamental. Exatamente. Quer dizer que você está me analisando, é isso, né? Não. Antes do podcast você já me Exatamente. Eu já percebi isso. Eu não gosto de conversar com psicólogo. A gente não consegue. Você faz anamnese por educação. Porque você tá conversando com o psicólogo, olhando pra ele e falou, você tá me analisando. Você não fala, mas você pensa, né? Não, mas como eu não sou psicóloga de formação, não me ouso fazer. Me analisou sim, que eu percebi. E depois desse ingresso no agronegócio, como é que foi? Então, permaneci oficialmente numa cadeira CLT, com algumas transições, Isso tudo diária. no RH? Não, eu entro na área administrativa. Tá. E aí eu vou aglomerando áreas. Eu passo junto para administração, finanças, depois facilities, depois frota. E aí, como eu tinha esse desejo de ir para a área de pessoas, eu faço o MBA para ir fazer essa transição. Tá. Né? Mas ela não acontece, na verdade eu só vou somando as áreas todas até chegar na que eu gostaria de fazer de uma forma um pouco mais estruturada, que era realmente implementar a gestão de pessoas dentro do grupo, da empresa que eu trabalhava na época, que ainda é do agronegócio. Fico ali numa jornada de um pouco mais de 13 anos. 13 anos? Um pouco mais de 13 anos. Né? Uma Parabéns. empresa fantástica e com muito aprendizado, muita possibilidade de crescimento e reconhecimento. Dona deixa já para, né? E aí, por uma decisão pessoal, uma escolha de maternidade, eu faço meu desligamento e abro minha consultoria. Tá. Na consultoria, eu foco, então, num primeiro momento para hunting, né? Atuando como headhunter, fazendo algumas posições. E aí, então, o meu escopo de atuação, ele vai crescendo um pouco mais porque eu recebo um convite para retornar para uma das empresas do grupo do qual eu trabalhava, numa posição de gerência para seleção, né, estruturar Sim. toda a área. A empresa ia sair, acho que de 50, 80 colaboradores para 200, 300. Então, eu assumo o compromisso de novo CLT, fico por mais um período, mas nesse momento eu consigo colocar em prática muito do que eu aprendi no MBA para outras áreas dentro do RH, né? Dentro da gestão Sim. de pessoas. Então a gente começa a trabalhar muito mais cultura organizacional, desenvolvimento de liderança, capacitação, treinamento e outras áreas, né? Que é onde vocês se encontram, né? Exatamente. E aí eu me desligo novamente, depois dos 2 anos, maternidade aí falando mais alto, e aí vem a Andrea, né, me oferecendo um projeto que a gente brincou um pouquinho, hesitei um pouco para aceitar, mas como ela vende pelo propósito, Muito bem, inclusive, né? muito bem, né, comercial, né, e aí eu topo o projeto e a gente implementou uma jornada de uns 2 anos lá na empresa. Pergunta rápida, CLT ou empreendedorismo? Cara, o meu perfil, eu sou muito flexível. Eu gosto dos dois. Não pode. Eu atuo... Pode. Não pode. Eu sinto falta Não de time, pode. de propósito comum, sabe? De estar Mas você consegue isso fora do CLT? Eu sei que eu consigo. E tem outras coisas que a consultoria me proporciona que são fantásticas. Mas eu gosto muito do CLT por conta do meu perfil. Eu sou estável. Eu gosto de previsibilidade. Então é CLT, tá respondido. Então, eu tô muito bem aqui na consultoria. Eu gosto. Eu sou Eu falo flexível. isso porque eu também tenho uma trajetória forte no CLT. Eu comecei com meu pai com 14, 15 anos, eu tinha uma empresa de transporte, e depois com 19 aí eu mudei para São Paulo e começa a minha trajetória mais corporativa, né? Tá. Aí eu fui trabalhar na área corporativa de uma financeira. E fiquei por 5 anos. Que nem você falou do MEC, assim, foi uma escola profissional, assim, extraordinária, né? Trago os valores até hoje. Mas eu falo, eu prefiro onde eu estou hoje, né? Essa carreira empreendedora, a liberdade, né? Uhum. De poder fazer isso, né? Inclusive o que nós estamos São fazendo escolhas, agora, né? são escolhas. Mas e não tem nada de errado De em jeito eleger nenhum. uma ou outra, né? Sim. Eu vejo, são perfis, diferentes, perfil completamente. diferente. Exatamente, mas até falando de assessments, né, que são essas certificações, o meu perfil, ele tem, em alguns assessments, ele tem uma linearidade, eu não tenho opostos dentro do meu perfil, eu tô sempre próximo de uma linha mediana, então eu me adapto muito bem, tanto na profundidade de um especialista, quanto em algo que é mais genérico, quanto no Sim. CLT, quanto no... Sim. Né, Eu vejo assim, vocês mulheres são diferentes, né, na sua essência, e eu acho que a gente se complementa. Porém, quando eu vejo uma mulher com uma pegada comercial assim, é complicado, que é perigosa, né?
Não, mas ela não atua no comercial, mas a Marília é muito comercial. Outro dia ela brincou assim comigo. Eu já escuto tanto você falar, eu já sei vender seu produto, eu trabalharia e eu tenho certeza que traria ótimos resultados no comercial, porque ela é muito comercial. Então, e muito. assim, eu acho que isso é muito legal, porque é diferencial. Até no mundo jurídico, assim, a gente fala nos escritos, é difícil você ver uma sócia de uma grande banca de advogados. Porque o homem acho que é mais arrojado, mais comercial mesmo, mais pra frente. Depende do homem. Talvez eu fazer uma leitura própria, né? E assim, às vezes você... mas assim... mas um pouco mais corajoso mesmo, porque é difícil ser empreendedor. No Brasil, é muito difícil. E às vezes a mulher ela é mais organizada. Eu adoro trabalhar com mulher. É um bom equilíbrio. Exatamente, eu acho que é bem isso aí mesmo. Mas quando a mulher tem um tino aí, uma pegadinha comercial, é maravilhoso, né? A mulher porque ela tem algumas coisas também, que o homem é difícil, um homem organizado, é difícil. Eu não sou. São habilidades diferentes. E antes da gente chegar na junção, agora a gente vai pro outro lado, né? Fala um pouquinho o de lado você. negro da força. É isso. Eu sou o lado negro da força. Conta pra gente, André, um pouquinho da sua Vamos história. lá. Eu acho que antes de entrar na trajetória profissional, eu acho que é necessário falar um pouquinho do âmbito pessoal. Sim. Da minha família. Eu tenho 52 anos, não tenho problema de falar de idade, vou fazer quase 40 anos aí de trajetória profissional. Parabéns. Comecei bem cedo e eu venho de uma família de origem italiana, então pais muito carinhosos, muito amorosos, que são presentes, graças a Deus, até hoje na nossa vida. Então, eu sou filha de Gina, filha de Hélio, irmã de Marcelo. Carrego muitos valores dos meus pais, de respeito, de verdade, de amor, de trabalhar e entregar sempre o melhor. E eu tinha um pai que sempre falava pra mim, sempre, Andréia, por onde você passar, entregue teu melhor, faça teu melhor. Mas ele não queria que eu trabalhasse. Tá? Então eu era filhinha de papai. Era mulher, né? Mulher. Da década eu e de Marcelo, 80. Meu irmão, né? E ele falava assim, não, a exigência deles. mulher é que assim, né, mais conservadora naquela época. Hoje os pais estão mais, eu mais particularmente abertos. Eu falo, a minha filha, ela tem que ser empoderada com a excelência, não o discurso, né? Sim. Porque o mimimi pra mim não faz parte da minha vida. Mas é muito engraçado que quando eu conheci a Andréia, né, como ela falou faz tempo, eu tinha 17 anos, pra mim foi uma surpresa, porque realmente naquela época não era comum. Ter uma mulher dona nova, de empresa, na sua própria casa em São Paulo, né, na capital, sozinha. Exato. Então, pra mim, eu acho que naquele momento me influenciou muito. Com certeza. Adolescente. Eu falei Então, assim, sementinha. Eu quero ser assim. Eu quero ser assim. era uma coisa de, tipo, realmente as coisas como a vida como ela é, né? Porque eu tava na escola, então, você vai fazer escola, você vai fazer faculdade, vai ser assim, assim, assado, você vai trabalhar numa empresa, né? Então, a minha mãe sempre falava assim, você tem que trabalhar numa empresa assim, tipo, e mostrava, tipo, a IP. Eu não vou trabalhar, vou ter uma empresa assim. Ótimo. Bom, eu tinha essa questão do meu pai, de ele falar assim, filha, eu quero que você estude e quando você terminar os estudos, você vai trabalhar. E tudo na minha vida aconteceu de forma muito orgânica. Então, você fala assim, como começou em Oleto, como que foi sua trajetória, foi tudo muito orgânico. Então, essa história que a Amanda fala foi tão natural. Eu lembro que eu estudava colégio, Prudente de Moraes, né? Não, o Externato Sagrada Família. Começamos no Externato Sagrada Família, então uma educação baseada em colégio de freiras, né? Por isso que eu fui bonzinho na minha adolescência. Fernando, eu não sei se você se lembra. Todo mundo se formava no oitavo ano, que hoje mudou, né? O ensino fundamental. Se formava no 8º ano e ia pro Imaculado em Campinas. Você foi também? Então, não, calma, minha história é pior. A minha história é negra. A minha irmã foi, eu não fui, né? Não, eu fui, mas você vai entender a minha história. Então, todo mundo fazia até o 8º ano no colégio de freira e ia pro Imaculada. Que também era um colégio de freira, né? Não, lá era um exército de freira. Era muito rígido. E daí o meu irmão, Marcelo, era 3 anos mais velho que eu. Mais velho. E eu sempre tinha que andar na sombra do Marcelo, né? Então, onde o Marcelo ia, a Andréia ia atrás. Certo. Escola de inglês, vai. Escola não sei do que, vai. E daí, quando o Marcelo se formou na 8ª série do Externato, ele foi pro Imaculada. A minha mãe, eu tava no 5º ano. Eu acho que o seu irmão deve conhecer esse meu oftalmo, o Luiz Fernando. Depois pergunte pra ele. Que acho que é da galera dele. E daí a minha mãe falou assim, você quer ir? Só que eu sempre fui uma aluna
que eu não gostava de estudar. Eu era uma aluna mediana. Tá. Eu sempre gostei. Hoje eu gosto de estudar as coisas que me interessam. Sim. Mas naquela época eu não gostava de estudar qualquer coisa. Eu E era como que era seletiva. minha irmã? Como que era minha irmã? Sua irmã era estudiosa. Super estudiosa, aluna da frente. Eu queria que você falasse mal dela. Não, estudiosa. Ele ia pegar só A esse Fabiana era corte super pra ela. aplicada. Eu não era da galera da Fabiana, eu era da galera do 5. Você era da capa negra. Do né? 5 e Sim. super dispersa. E daí eu falei, eu quero ir pra Imaculada sem noção do que eu ia enfrentar. E daí eu entrei na 5ª série, eu fui estudar em Campinas, eu acordava às 4h30 da manhã, pegava um ônibus fretado, chegava 1h30 da tarde todo dia, pra fazer aula particular de matemática, de inglês, Pra reforço, de porque química, lá era de física. puxado. Não, porque se aqui eu já não ia bem, lá eu ia pior Sim, ainda, sim, né? sim. E daí foi a 5ª série, na 6ª eu reprovei, daí eu fui pra 7ª, na 7ª pra 8ª eu reprovei de novo. Ah, então foi por isso. Você não sabia dessa Não, história? porque não tava casando a história, porque eu lembro de você, acho que na 8ª série com a minha Então, irmã. Mas aí fiquei você retroativa 2 73, anos. aí minha irmã é 75. Falei, ué, mas como não Porque eu casou? reprovei 2 anos. Eu também bombei no colégio. Só que eu não tem era nada uma errado ótima nisso. aluna nas matérias que me interessavam. As matérias que não me interessavam, eu escolhia não estudar, eu não estudava. E Tá. eu reprovava. Sim. E os meus pais não eram tão rígidos quanto a isso. Daí, nessa 2ª reprova minha, eu tive um surto mesmo. Eu falei pra minha mãe, eu não sei o que eu quero ser, eu não sei o que eu quero fazer, eu só sei que eu não quero estudar. Mas E eu não quero mais ficar no colégio que eu estou. Que era Imaculada. Que era Imaculada. E daí minha mãe brincou comigo. Falou assim, eu tô cansada, faça o que você quer. Quer dizer, ela deu asa pra pessoa errada. Faz o que você quer, porque eu não vou mais me meter. Eu peguei a minha Ceci, lembra da Ceci cor-de-rosa? Sim, Tinha uma sim, Ceci sim. cor-de-rosa. Peguei minha Ceci. A Amanda não sabe o que é isso. Não, Ela Amanda, sabe. vamos aqui, agora eu falo Vamos, aqui, ela ó. não sabe. Ela não sabe, Peguei a minha Ceci e fui dar um rolê Você na sabe cidade como de Ceci? Salto. Explica pro Você público sabe como também, né? Ceci? Não. O público acima dos 40 vai saber o que é 40 Ceci. a mais? 40 a mais. A Ceci é uma mistura de uma bicicleta. Monark. É um pneu mais fino, ela não tinha marcha, era uma catraca só. Era o cano dela era meio curvo assim. Tinha por uma causa- cestinha linda na porque frente. era pra mulher. Que eu punha flores. Técnico descrevendo a bicicleta. Tá vendo? Eu conheço, adoro bicicleta. Peguei a minha Ceci, fui rodar, fui fazer um rolê em Salto e cheguei no Leonor. Lembra do Leonor Magistério? sim. Daí entrei lá, eu falei, mas o que é magistério? Ah, aqui você tem a formação pra dar aula lá. Eu nem queria nada disso, eu nem sabia o que eu queria. Sim. Falei, é aqui que eu vou me matricular. Fui e fiz minha matrícula. Lembra do Edmur Sala? Sim. Fiz matrícula. O pai da Poliana. E voltei pra casa, plena. Daí no outro dia, às 4h30 da manhã, minha mãe foi me acordar, ela falou, vamos, eu falei assim, não, eu não estudo mais Imaculada. Isso no Leonor. Isso eu tinha 14 anos, É legal pra 15. isso, né? Eu estudo no Como Leonor. assim, você tá doida? Eu falei, não, você não falou pra eu dar uma solução? Eu dei. Agora eu sou aluna do Leonor. Nossa, daí minha mãe que teve um surto, né? Bom, enfim, aos trancos e barrancos, eu fui pro Leonor. Com 3 meses no Leonor, daí no Leonor, eu consegui ser a primeira aí você não aluna dava de braçada. classe. Não, eu tive uma experiência dessa. E Eu fui pro teve? Tancredo. Eu bombei o coleginho na 8ª, né? E foi pro Tancredo. E fui pro Tancredo. Eu não levava nem material. Eu ia de chinelo, bermuda, é isso. Então somos iguais. O que aconteceu? Fui pro Leonor. Peraí, deixa eu maravilhosa. fazer um corte. Quem nós somos na sua análise? Gente da gente, né? Não, como que é? 2D no negócio. O público do fundo. do fundão. Fundão. Daí fui sem caderno e eu sempre gostei muito de falar. Muito Mãe, de falar. assista esse podcast. Vai dar certo em algum momento Cláudia, da minha mãe vida. da Amanda, se você lembra de mim, assista o podcast. Não, eu vou Não reforçar tem uma cortes, pesquisa tá? científica. Tem uma publicação que não tem muito tempo, acho que um mês, não sei se é de Harvard, que fala justamente sobre isso. Que a galera do fundão, Então, que são normalmente o que sofre mais pressão, recriminado. Bullying. Exatamente. São os mais melhores, preparados. São os melhores até empresários, tem uma questão que bem-sucedidos, tem uma questão por conta da natural. questão O do social. fundo, ele tem todas as pessoas da frente tirando a atenção dele. O da frente tá ali. Ah, tá bom. Focado. Então, assim, você tem que ser melhor, porque você tá aprendendo menos do que o da frente, né? Mas o que eles dizem é que a galera do fundão, pelo menos o sentido da pesquisa era esse, desenvolve muito melhor as habilidades sociais. Sim, Que hoje em dia é Sim. o que muito mais faz diferença do que exato. né, as técnicas. E aí a gente vai talvez chegar no IA, né? Sim. Porque aí, né? A habilidade social vai fazer a diferença agora, né? Sim. Bom, vamos retomar a parte do Fernando, que ele ia sem material pra escola. Eu adorei essa parte. É mentira, mãe. Não, daí fui pro Leonor sem material. Sentei na primeira cadeira,
né? Toda prepotente, porque eu sabia tudo. Então o Sim. cara perguntava, eu perguntava pá, quem que quer que vim? Eu. E eu ia, daí chegou o momento de tanto conversar esse ao E. Eu tinha uma professora, vou falar baixinho pra ninguém me ouvir, que era a Nara, que depois eu reencontro com ela, que eu vou contar ali na frente. Nara, irmã do Silvio, lembra? Nara, não. Carioca. Não. Dava aula na Tiquiteco também, depois me encontrava na Eu Tiquiteco. não A estudei no Nara, Tiquiteco. que era uma fofa de pessoa, a Nara era minha professora. E um dia ela chamou minha atenção e falou assim, olha, a partir de amanhã eu quero você aqui dentro sem falar e com caderno. Eu falei, olha, sem falar, ok, está no seu direito. Com caderno, a lei não exige, eu não vou entrar. Tá no estatuto. Revoltadinha. Daí ela falou assim, esse espaço sou eu que comando e amanhã você não entra na minha sala sem caderno. Eu falei, eu entro sim. Nisso, eu vou pra sala do diretor, ele, Andréia, pelo amor de Deus. Eu falei, não, Edmur, eu garanto, eu não vou abrir a boca, mas caderno eu não vou levar. E foi assim, acho que uns 2, 3 anos. Daí, durante esses 2, 3 anos, lá no comecinho, passaram uns 3 meses. Lembra da Nilcimar da Tiquiteco? Sim. Agora está no Prudente, Tá no né? Prudente, Tá no Prudente é diretora ainda. já. A Nilcimar gostou do meu desempenho na classe. E um dia eu tava parada na esquina ali do Leonor, esperando o meu irmão, que meu irmão sempre me deixava esperando. Sabe coisa de irmão mais velho? E daí a Nilcimar parou, foi assim que começou a minha trajetória profissional. Ela parou na esquina e falou assim, o que você faz da vida? Sabe aquele jeitinho dela? Sim. O que você faz da vida? Eu falei, nada, eu só Eu estudo. falo e não levo o Você caderno quer pra escola. trabalhar? Eu falei, quero, mas eu não sabia o que eu ia fazer, qual era a minha função, qual era a minha atividade, quanto eu ia ganhar, eu não sabia nada. Você quer trabalhar? Eu só sabia que ela era dona da Tiquiteco, que era uma das melhores pré-escolas Sim, aqui da sim. cidade. Educação infantil, adorava criança. Ela falou, você quer trabalhar? Eu falei, onde? Na Tiquiteco, que é minha. Eu falei, eu topo. Quando você pode começar? Eu falei, hoje. Foi assim que começou, tinha 14 anos e meio. Tá vendo? A mãe, nesse momento, chamando a polícia, porque a pessoa não voltou pra casa com 14 Não. Daí eu vou pra casa e minha mãe fala assim, o que você vai fazer hoje à tarde? Eu falei, eu vou começar a trabalhar. As notícias eram sempre assim na minha casa. Eu vou Como com o Leonor, assim? eu vou começar a trabalhar. Eu tenho uma professora que me dá aula de filosofia, história da educação, história da arte. E ela é dona da Tiquiteco, é a Nilcimar, e ela me chamou e eu falei que eu vou. Mas como assim? Você vai fazer o quê? Eu falei, não sei ainda. Você não vai? Eu falei, claro que eu vou. Não vai? Vou chamar seu pai. Daí veio o meu pai e falou assim, não, filha, ele me chama de filhinha até hoje. Não, filhinha, primeiro o papai quer que você termine os estudos, melhor você não ir. Eu falei, não, pai. Não, o papai aumenta a sua mesada. Eu falei, não, pai, eu não quero mais mesada. Olha que loucura, hoje eu jamais faria isso, tá? Adolescentes, não façam isso. Não, façam isso sim. Deu certo, Bom, faça. Fui, e qual que era a regra naquele tempo que não tinha essa questão de menor de 18 anos Sim. não pode trabalhar? Lá era assim, depois de mais ou menos 1 ano a 2 anos, você assumia uma classe. Então, primeiro você fala como auxiliar Certo. e depois você assumia a classe. E daí, olha como que são os reencontros, né? Quando eu entro na Tiquiteco, quem que era uma das professoras? A Nara. A Nara. Lembra da Nara? Que não queria deixar Nara. você, que não queria A gente deixar tinha você um com o bom caderno. relacionamento ao longo do tempo. Aí você era uma par dela naquele momento. Não, ainda eu era auxiliar. O que aconteceu? Ela recebeu uma proposta, ela ia sair da escola. Então, em 3 meses, eu assumi uma classe. Eu tinha 14 anos e meio. Então, eu comecei com maternal 1, depois eu fui pro maternal 2, depois eu fui pro jardim 1, depois era jardim 2, depois foi o pré. E fui ficando na Tiquiteco. Ao longo desses anos, a Nilcimar foi convidada para assumir a coordenação do Prudente, que Sim, hoje ela é a diretora. E depois ela foi pro Terras de São José, em Itu também, Sim. no colégio. Daí a Nilcimar me levou para o Prudente de Moraes, lá eu dava aula de inglês e português, de pré a 5ª série. Teve períodos que eu trabalhei também com arte e educação, por iniciativa. Eu não tinha formação ainda de arte e educação. E depois, quando ela vai para o Terras de São José, eu começo a dar aula no Terras de São José também. Então, eu fiquei na área educacional mais ou menos uns 12 anos. Nossa, bastante 12, tempo. 13 anos, Falando, tava ouvindo vocês Parabéns, falarem então, da pra questão ela do do CLT. dia dos Professora, né? né? Professora. Do CLT, do ser empreendedor, eu acho que tudo tem o ônus e o bônus, né? Sim. Depois a gente vai falar, foi uma conversinha que eu tive outro dia com a Amanda no horário do almoço, né? Eu acho que tem muitos benefícios para cada um e muitas dores também para cada um. Sim. Hoje, se me perguntasse, eu amo o que eu faço, mas eu acho que eu gosto da coisa meio híbrida também, eu sou igual a Lilian. O CLT também me interessaria. Tá. Depois explico um pouquinho o porquê.
Bom, daí eu fiquei nesse tempo todo, mas eu sempre tive uma veia artística muito forte me chamando. Então, sempre com vontade de pintar, de fazer peripécias com arte. Gostava muito de música. Né? Toca algum instrumento ou não? Música? Não, era o sonho do meu pai. Meu pai é autodidata em instrumentos de sopro, mas eu nunca quis fazer nada. Porque eles queriam muito que eu fizesse. Você nunca experimentou, que provavelmente você deve ter uma facilidade. Mas eu gosto muito de música. Eu não fico sem música. Eu gosto de música, também. Eu gosto muito de dança, eu gosto de pintura, eu gosto de escultura, eu gosto um pouco de tudo de arte. Eu toco sino. Toco sino. Bom, daí, nesse meio tempo, eu lembro que eu ainda estava dando aula no Prudente. Eu não lembro, eu sou ruim com data, né, Lilian? Eu também. Péssima com data, mas em algum momento eu ganhei de aniversário do meu pai uma caixa de tinta, pincéis, que era uma coisa que eu tinha vontade, e pedi para ele telas grandes. Nossa. Eu gostava da coisa macro. E daí eu ganhei acho que umas 4, 5 telas bem grandes mesmo, de 2,5, 3 de comprimento, pincel e tal. E eu comecei a brincar com aquilo. Daí eu não lembro quem foi em casa do Prudente e falou, caraca, você tem que colocar isso em algum lugar, abstrato. E é engraçado porque assim, na arte, né, quando a gente começa a estudar arte, a gente tem que sair do figurativo para depois partir pro abstrato. É o inverso, né? O pessoal acha que a gente começa do abstrato para ir pro figurativo. Mas para você ter um bom abstrato, você tem que abstrair o figurativo. Olha que legal. E eu não tinha nada de figura, né, de estudo de anatomia, nada disso. Mas sabia compor muito bem as cores. Nesse meio tempo eu casei. Durante meu casamento eu tive uma proposta para trabalhar em parceria com o Ige da Kino, que era um artista plástico que ficava em Itu, não sei se vocês lembram, que era da Omo. Sim. E daí eu fiquei estagiando com ele uns 6, 7 meses, só auxiliando, e ele falava, cara, você estudou? Eu falei, não, eu nunca estudei nada. Ele falou, mas como que você consegue compor e combinar as coisas? Eu falava, na intuição. Então ele fazia os quadros, e eram aqueles quadros de chassi duplo. E eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que terminar a pintura que ele fez nas laterais dos quadros, mas eu não sabia como ele tinha feito. Mas eu pegava a tinta, misturava e ficava intacto. Que legal. Então eu gostava muito disso. Daí eu recebi um convite para colocar esses quadros na Rampazzo Tintas, na Rua 9. Eu coloquei e em um mês vendeu tudo. Olha que legal. E daí aquilo eu falei, daí meu pai falou assim, pode ser um bom negócio isso aí, ganhar dinheiro com arte. Com arte. E eu fiquei com isso na cabeça e foi passando, e eu continuei dando aula. Aí você já tinha o quê, uns 20 anos? Eu tinha uns 20 anos, ou próximo disso. Bom, ao longo desses anos que eu sou ruim com data, Fernando, o que aconteceu? Eu me casei, eu me separei, fui morar em Brasília uma época. Lá em Brasília, eu tive muito contato com artistas plásticos, com escultores. E foi lá que foi o meu berço de arte. Então, esse relacionamento que eu tive depois do meu casamento, ele era um artista plástico, ele era escultor, ele era compositor, ele era escritor. Artista nato. Era um super artista e meu berço foi com ele, começou em Brasília. Nós ficamos 3 anos em exposição em Brasília e eu ficava extremamente mumificada e calada nas exposições, porque ele tinha um tino comercial muito grande e uma habilidade artística, muito grande. Foi assim, foi um palco de observação para mim. Que legal. Então eu fiquei observando, e o que eu peguei muito dele foi a habilidade artística. Então ele me passou muita técnica, muito conhecimento de composição de cor, de harmonia, de paleta, de noção de escultura. E eu começo a trabalhar em Brasília com isso. Então o meu primeiro acervo profissional foi baseado em escultura, peças de bronze, de alumínio, peças tridimensionais. E você faz isso até hoje? Faço. Daí o que acontece? Quero ver esse acervo. Eu venho... você tem que ir lá visitar a empresa. Eu venho de Brasília com essa questão artística, que lá a gente fazia muita exposição de arte, então era um público muito voltado para arquitetura, decoração, consumidor final, donos de galerias, então era bem arte mesmo, arte pura. E lá em Brasília a gente vendia muito porque a arte é um bem ativo. Nesse meio tempo, eu acabei fazendo várias formações nesse segmento e eu me tornei membro da IAP, da Unesco e do Sinapesp, que é a Associação Internacional dos Artistas Plásticos e a Unesco. Então, todas as obras que a gente fazia passavam a ser certificadas e valiam bem ativo. E Brasília vende-se muito, porque é um bem ativo. Sim. Bom, daí eu fico 3 anos em Brasília, que foi o meu berço e meu aprendizado de arte. E eu vivia, eu respirava arte. Então, eu lembro que tinha noites que eu dormia, eu sonhava a noite inteira com arte, porque a gente ficava o dia todo conectado com isso. Então, eu dormia com um caderninho
Eu não sabia desenhar, mas eu tinha muita ideia, eu era muito criativa. E vinha a peça pronta na minha cabeça. Então eu riscava e no outro dia eu começava a fazer. Tá. Então eu fiquei 3 anos com essa conexão muito forte. Quando eu venho de Brasília, eu vou morar em São Paulo. Eu fico mais ou menos uns 12 anos em São Paulo. Só que em São Paulo não tinha essa abertura comercial para o mercado artístico. E daí eu comecei, as coisas não iam, e as coisas não iam, e as coisas não iam. Daí meu pai disse assim, eu acho que é melhor você desistir, porque olha o que você está insistindo, e a coisa não vai, e graças a Deus eu não ouvi meu pai. Que o mesmo foco que foi o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, que sempre esteve muito presente na minha vida, e me ajudando, e me motivando, me apoiando em tudo que eu escolhia fazer, teve um determinado momento que ele viu que a persistência estava muito já tinha passado acho que quase 5 anos e a coisa não pegava, E eu acho que eu tinha que fazer dar certo, acho que mais para provar para os outros do que para mim mesma. A maturidade vai tirando um pouco isso da gente, né? Mas quando você... eu tinha que provar para os outros que eu ia dar certo. E daí... Eu lembro que eu tava começando a procurar nas páginas amarelas, vocês sabem? Nossa, as páginas amarelas? Eu sei, gente, eu sei, tá? Tá. A gente olha pra Amanda, você sabe que é uma página amarela. Eu comecei a procurar guias, né, grandes, que tinha na minha casa, tinha, tá? E olha que loucura. E eu tava na Avenida Paulista com uma exposição vizinho da Gazeta, ali no Top Center, que ainda existe. Eu tava com uma exposição super grande de um acervo de obra de arte que eu criei. E daí eu não achava nada e surgiu um cargo de babá, que era um salário excelente. Até hoje é. Com moradia, 5 viagens internacionais. Nossa. Eu tinha que dar aula de inglês e fazer atividade de recreação, que era a minha habilidade, porque eu fiz formação de contadora de histórias, de musicalidade para criança, para educação infantil. Falei, putz, tem tudo. Eu gosto de criança, eu tenho formação para isso. Vou viajar, que eu amo viajar quando eu não tô trabalhando, eu tô no meio da floresta ou viajando, que é a minha paixão. Eu falei, eu vou aceitar. E pra minha mãe aquilo foi, eu falei, mãe, tudo é maravilhoso, é um trabalho como outro qualquer. Mas você estudou tanto. Eu falei, mas eu vou aplicar meu estudo no que eu vou fazer. No dia que eu fui, você não sabe dessa história, né? No dia que eu fui assinar a carteira, uma família maravilhosa de empresários e que não tinham tempo de ficar com os filhos. Eram 3 meninas. Nossa. No dia que eu levei a carteira para assinar, o Shopping Paulista de São Paulo me chama para assumir a curadoria do espaço. Porque eu estava buscando espaços para fazer exposição de arte. Quando eu venho de Brasília, o que eu fazia com o meu acervo? Que é o que eu fazia em Brasília. Eu tinha um acervo de 20, 30 peças de esculturas de bronze, alumínio. Então a gente montava esse acervo, colocava um título, fazia um coquetel de abertura, fazia uma abertura de vernissagem e daí a gente deixava 1, 2 meses em algum espaço. E a gente permuntava o espaço, a gente deixava uma obra de arte em consignação nesse espaço. Nossa, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, porque eu já trabalhei com alguns artistas no formato de consultoria e uma das dificuldades que eu tive é trazer esse tino comercial, porque como muitas vezes veio de um propósito, né, o artista ele faz porque ele ama aquilo, muitas vezes eu até pergunto, onde você quer chegar? Pra traçar meta, fazer as coisas, né, acontecerem no âmbito organizacional, vamos dizer assim. E geralmente a resposta que eu tenho é, eu só não quero parar de fazer o que eu amo. Então, para mim, muitas vezes é muito difícil implementar algumas ferramentas, trazer resultado para o artista em si. Então, se eu fosse falar com você nessa época, o que eu teria que trazer para esse artista olhar para isso e ver, muitas vezes, o potencial que ele tem? Amanda, tem vários caminhos, porque você estava querendo trazer ele para um tino mais comercial para ter resultados, inclusive resultados financeiros. Isso. Porque o foco é lucro, o foco final é o lucro, certo? Sim. A questão eu diria assim, perguntar primeiramente se esse cara quer ter lucro, se ele quer ganhar dinheiro, porque ele não tem isso como meta. Então, por exemplo, eu assessorei grandes artistas, grandes nomes que eu não vou colocar aqui em São Paulo, e que a solicitação desse grupo que eu tinha, que tinha até um nome lá em São Paulo, e a gente só ia para espaços muito nobres, era, eu não preciso vender, eu não estou preocupado com dinheiro, mas eu quero estar nas capas de revistas, eu quero estar em lugares renomeados, então eles tinham uma questão de status, reconhecimento, eles queriam status. Mas a maior parte dos artistas, e que na minha opinião e na minha experiência, que é esse tipo de artista que você pegou,
que é o artista que vive aquilo, que respira aquilo, que tá no íntimo dele. Ele quer se expressar. Eles querem criar, o tempo todo criar. Querer soltar tudo aquilo que tá dentro deles. Eles precisam colocar isso para fora e eles não estão preocupados com lucro, com receita, com status, com reconhecimento. Então, dificilmente você não vai tirar essa pessoa da caixa. Que os maiores erros da minha vida foi sonhar no sonho dos outros, né? Então, quando talvez é o sonho seu, não dele. Exato. Daí eu ia falar, quando você falar, onde você quer chegar? Não tipo, quero chegar no lugar, eu quero pintar, né? Assim. Exatamente. Então você tem que entender primeiramente o propósito dele, porque realmente ele não vai querer. Sim. Por exemplo, o grupo que eu tava... E talvez fazer com que ele enxergue de uma outra maneira, né? Porque muitas vezes ele não quer o lucro, mas ele quer ter liberdade, ele quer viajar, ele quer o que o dinheiro proporciona. Então, mas também. daí as soluções, eu acho que é um terceiro que tem que trazer, porque ele não vai trazer. Sim, mas ele tem que ficar ali no operacional. Esse terceiro geralmente sou eu, entendeu? Sou contratada exatamente pra isso. Essa terceira. Eu acho que a melhor questão, contando um pouquinho, falando nessa abordagem, o que aconteceu lá em São Paulo? Eu tava muito sozinha, né? Porque olhando Perdida. pra você hoje, eu vejo que houve uma transição da artista pra empreendedora, empresária. André, não que ela deixou de existir, mas hoje são coisas que se unem. Não, ela deixou, um pouco ela deixou. Eu vou chegar artista. lá. Vamos, então. Eu vou chegar lá. Na verdade, assim, eu nunca pensei em ser artista, eu nunca pensei em ser empresária. As coisas foram muito acontecendo, entendeu? E daí houve uma fusão de tudo. E há poucos anos atrás, a Inholeto hoje tem mais de 22 anos, mas há poucos anos atrás que eu fui descobrir, eu falei, uau, olha o que a gente faz, a gente trabalha com reconhecimento. Porque alguém chegou na minha empresa, muito antes de eu conhecer a Lilian, o Ed, que tá lá, a gente já teve mais de 15 consultores. E um consultor de Indaiatuba, a gente não fechou parceria com ele, mas ele entrou na empresa, começou a analisar e falou, cara, é fantástico o que vocês fazem. Só que eu tô olhando aqui, vocês não fazem a abordagem, vocês não falam do que é principal, porque vocês mexem com emoção, vocês mexem com alegria, vocês motivam, vocês reconhecem, vocês pertencem. E vocês não mostram isso que vocês fazem, vocês estão mostrando o produto. Daí que a gente começa a ter uma visão de mudar tudo e a Lilian vem e bate o martelo com tudo. Eu ia trazer isso para tua resposta, porque é o seguinte, ia falar do Simon Sinek, do Círculo Dourado. Porque você tem que mergulhar no propósito da pessoa. O que é o porquê daquela pessoa? Em linhas gerais, as empresas, até algum tempo atrás, principalmente dessa metodologia do Simon, trata muito do como a empresa faz e do o que a empresa faz. Então, assim, o troféu, ou a tela, no caso, talvez seja desse artista que você está falando, mas isso aí só não mobiliza, né? O que faz essa coisa interna dele? Qual que é o desejo? Qual que é o porquê dele? Vamos imaginar que se você conseguir trazer esse porquê, essa clareza do porquê, você tem condição de tracionar ele para esse lado. No caso dele, pode ser um legado. Eu quero deixar um legado. Ou eu quero mostrar para as pessoas o que a obra de arte pode trazer de emoção através da minha arte. Ou seja, você tem que entender o gatilho certo. Qual que é o porquê de se fazer aquilo? Sim. Né? E a partir disso, de dentro para fora, o como que isso, né? Como que você vai fazer isso e o que vai ser feito, que é a entrega para o mundo. Exatamente, porque é totalmente diferente. Você chega para um empresário, o que ele quer ver? Números, não é isso que você quer ver? Não. Claro que é! Números! Né? Não no sentido só de dinheiro, mas número, resultado, proatividade. Quando você vai para um artista, é outra nuance, e né? às vezes eles não vão ter esse insight, precisa de um terceiro para trazer esse insight. Você pega os gêmeos. Você conhece a história dos gêmeos? Então aqui em Tubo Ateliê. Eles pintavam botijão de gás, faziam pinturas na rua. E eu não sei se a história deles vem um terceiro para trazê-los para grandes murais, e hoje estão no mundo todo e ganhando horrores com isso, né? E implementando arte em lugares maravilhosos, ou se eles próprios têm iniciativa, mas muitos não têm a iniciativa, eles não têm esse insight. Mas até o caminho inverso, pensando vamos falar, um empresário, um advogado empresário. Mas o artista é um dom, né? É difícil eu quero ser artista, eu não vou conseguir. Você vai desenvolver, você tem. Mas eu acho que é mais difícil. Eu acho que porque assim, eu falo, a arte eu acho mágico, né? Uma pessoa que canta, desenvolve uma arte, seja lá, um quadro, eu acho singular.
Sim. É uma coisa de Deus mesmo. Você é um artista, É uma né? conexão diferente. E eles E aí pensam nós- diferente, parece que tá conectado. Nós mortais é difícil Mas alcançar. existe uma conexão diferente. É difícil conectar, assim, falar, eu quero ser um artista. Eu acho assim, eu falo assim, a gente pode tudo na vida. Mas eu acho que com exceção dessas questões artísticas, que é difícil. Questão do dom mesmo. Pintar um quadro é um negócio surreal, né? Mas quem disse que você não é um artista? Já fiz muitas artes, né? Depende do que você faz, você é um artista. que não foram enquadradas só. Bom, voltando lá. Daí a gente veio para São Paulo e eu buscando espaços, buscando oportunidades. Então, levei vários projetos em vários lugares. E daí, não lembro o ano, o Shopping Paulista me chama, eu fico 2 anos. E daí eu estabeleço uma parceria muito importante, que é um crítico de arte, ele é reitor da Unesp, que é o Oscar D'Ambrosio, que até hoje é um grande parceiro nosso. O Oscar é a pessoa requisitada no mundo todo, Romero Brito, Gustavo Rosa, por vários nomes. Então ele escreve histórias de livros paradidáticos, infantis, de adulto, de grandes nomes da arte. E ele é muito requisitado hoje para fazer curadoria de arte. O que ele faz? Ele vai para o universo, hoje mudou muito por causa da IA, que a gente vai chegar aí, é outro universo. Mas antigamente ele ia para o ateliê para ver se realmente aquelas obras estavam sendo concebidas por aqueles artistas, não só na parte da criação, mas na parte da produção, do manuseio, porque era muito importante isso. Principalmente se tivesse uma unidade visual, né? Você já deve ter visto aquele artista. Romero Brito mais tem, que né? isso. Existe Mais uma que isso. unidade visual, Mais né? que isso, Isso que eu quero dizer, né? A unidade visual é assim, tem um artista, eu pegava muito isso, que ele tem um baita talento, como o Fernando falou, ele sabe desenhar, ele sabe esculpir, ele sabe desenhar anatomia humana, animal, arquitetura, e ele faz de tudo, vira uma salada mista, e isso não tem reconhecimento Não artístico. tem algo que você olha e fala, é dele. Exatamente. Não tem uma marca, identidade dele. Tem uma identidade visual, tá? Então isso era muito importante. Então ele fazia a triagem desses artistas do mercado, ele trazia esses artistas para mim e eu, como curadora do espaço, eu montava a exposição, organizava, fazia coquetel de abertura e a exposição ficava aberta para comercialização. Daí para frente estourou. Então eu entrei no Shopping Paulista, daí a rede de hotéis Blue Tree Towers também me chamou para fazer curadoria, daí eu assumi todos os hotéis, daí eu peguei os hotéis Pobre Juan, lembra do Pobre Juan? Aquele da entrada do Vila Lobos, como que chama? Jones Lang La Salle, aquele prédio azul da entrada do... Sim. Peguei a rede de shoppings da Jones Lang La Salle e foi ramificando. E daí eu tinha esse grupo de artistas. E paralelo a isso, eu já estava começando com coisa de escultura, de troféu, porque lá na exposição do Top Center veio um dos donos da Página Amarela e que ele trabalhava também com squash, ele tinha uma quadra de squash, de lazer, que era uma prática dele, e ele fala assim, Andréia, você faz troféu? Eu falei, eu não faço, mas eu posso fazer. Muito empreendedora. Aquela menina que matriculei no Leonor, que eu tô trabalhando, né? Eu posso fazer, se você me ajudar, explicar o que você quer, e ele só queria 150 peças. Daí ele fez um risco lá, tal, ele falou assim, você faz? Eu falei, posso te dar uma resposta até amanhã? Eu queria trocar uma ideia com meu pai, com meu irmão, né? Porque meu pai me assessorava, meu pai vinha de indústria metalúrgica, o meu irmão me ajudava na parte contábil e tudo mais, financeiro. E daí o meu pai falou, não, filha, dá pra fazer. Daí a gente fez um cálculo, apresentei pra ele, ele fechou. E daí meu pai que me deu esse insight, eu falei assim, nossa, pode ser um baita negócio. Porque a arte... Meu pai tem uma baita visão empreendedora, ele é maravilhoso. Porque que acontece? A arte é muito específica, é muito pontual. Sim. Agora, o reconhecimento no mercado de hoje, ele é primordial. Quem não gosta de ser reconhecido? Sim. Né? E hoje a gente sabe, é mais do que comprovado, que as empresas que mantêm grandes talentos, não é São só questão aquelas que têm salarial. cultura, São as empresas que mais reconhecimento. reconhecem, mais motivam, mais engajam, né? Por aí. E daí eu falei, realmente pode ser um bom negócio. Então vamos fazer. Fiz um lote, foi meu primeiro troféu de squash. Passaram algumas semanas, o diretor Rodrigo do Monte Líbano de São Paulo esteve na minha exposição e daí eu tinha umas peças grandes, ele falou, Andréia, a gente tá precisando decorar, olha como Deus é bom, né? A gente tá precisando decorar o clube e eu gostei dessa peça, ele pegou todas as maiores peças. A gente gostaria de conversar com você para negociar, que a gente quer montar um acervo dentro do Monte Líbano. Se tem empresa aberta, que se eu for comprar, eu preciso de empresa e conta bancária da empresa.
Eu falei, eu não tenho, mas eu posso abrir. Nossa, a gente respondeu Eu posso abrir. Sem a minha noção, eu quero abrir uma empresa. Não vou lembrar o ano, mas hoje a Inholê tá com quase 25 anos. Foi quase 25 anos atrás. Daí eu cheguei em casa e pro meu pai, né? Eu era super novinha. Pai, hoje esteve fulano de tal, eu vou querer abrir uma empresa. Você tem certeza? Eu falei, eu tenho. E abri uma empresa. Em 1 semana e meia a empresa estava aberta. Daí eu vendi o acervo pro Monte Líbano e continuei nessa jornada. Até que chegou um momento, começou a crescer essa demanda de peças físicas 3D, que era para reconhecimento esportivo, ou troféu, ou obra de arte, e eu não consegui dividir essa demanda, que eu sempre fui muito sozinha nessa jornada, que é uma conversa que eu vou colocar lá na frente, que eu tive com a Amanda algumas semanas atrás. E daí eu tive que optar. Ou eu ficava com o grupo de artistas que eu estava, ou eu fazia uma imersão na minha empresa e seguia a trajetória com a minha empresa. E daí chega meu pai de novo e fala assim, filha, pensa bem, porque olha, você tem 30, fez números, né? Ele era empresário números, e era um número interessante. E eu não pagava imposto, eu não tinha registro de nada, e não tinha nada na época, era tudo muito aberto, né? Essa coisa de assessoria artística. Sim. Só que eram 30 artistas que não tinham problema com números, e a gente gosta de resultados, né? E tinha uma vaidade muito grande que era um pouco doloroso para mim na época, trabalhar com essas vaidades. Sim. E daí chegou um momento que eu não estava tendo mais paz. Vocês lembram do... Como que era aquela ferramenta que tinha no computador que ficava toda hora? Não sei o quê. Não, Skype? Mas já mais moderno, né? Acho que era o Skype, não era? Que tremia? Era o MSN, gente. Bom, eu tinha... E aquilo lá ficava fedendo o dia inteiro tocando. Eu não conseguia mais pensar. E eu queria um momento de paz, né? Daí eu falei assim, não, eu vou escolher a Inholeto. Daí eu cheguei um momento e eu tinha uma empresa em São Paulo, que ainda existe, que eu fundei a Companhia Arte Cultura, que era uma empresa de produção de eventos culturais. Daí eu vendi essa empresa e foi muito doloroso, porque eu acabei criando uma conexão muito, muito gostosa com vários artistas. Eles falavam, mas você não pode ficar só comigo? Só com 2, com 3? Eu falei, não, eu vou focar realmente na minha empresa. Daí eu vendo a empresa e depois de um tempo, eu fico mais um tempo em São Paulo, eu resolvo trazer a empresa e me mudar para a cidade de Indaiatuba. Tá. Hoje você mora em Indaiatuba? Hoje eu moro em Indaiatuba. Então eu fiz essa imersão em Brasília, que foi todo o meu conhecimento artístico, técnico. Daí eu fiquei em São Paulo, que abriu um mercado comercial muito grande para mim. E que daí existe essa fragmentação da arte, puramente arte, com a arte mais voltada para o corporativo, né? Então aí que começa a aí que começa o rolezinho das duas. Não, ainda não. Demora mais um pouquinho. Bom, daí eu venho para cá e ainda, porque assim, a Inholeto, ela tinha se originado lá em São Paulo, mas ela não tinha vingado no mercado, né? Então assim, eram muitas dificuldades, porque... Eu sou formada em letras, né? Eu dei aula, eu vim da área educacional. Isso eu acho que é uma passagem importante de falar. Eu descobri ao longo dos anos que eu tinha uma paixão grande em estudar o que me interessava, né? Então, pelo aprendizado que me interessava. E tá sempre em busca do novo, sempre aprendendo. Sempre gostei muito de aprender e de ensinar. Então, eu acho que isso é um ingrediente que deu muito certo dentro da Inholeto. Isso foi um diferencial, né? Então, você fala assim, mas você era artista. Eu era, mas eu sempre tive a coisa da comunicação muito forte, do estudar, do aprender, do ensinar. Então, essa coisa do ensinar foi muito forte na minha vida. E eu vim da área educacional por muitos anos, né? Daí eu venho pra cá e fundo a Inholeto. Então foi uma trajetória, daí vem aquela parte dolorosa do empreendedor, né, Amanda? A gente é muito sozinho, né? Então assim, a gente não tem os conhecimentos que a gente precisa ter. Todos, né? Às vezes faltam referências, né? Eu falo muito assim. As pessoas certas na hora certa, né? Hoje tem mais, sei lá, tem uns 20, 30 colaboradores aqui em Salto, em São Paulo. Quando a gente começa uma vida empreendedora, assim, eu nunca tive, e o que eu faço agora? Exato. Eu confesso que E a gente tá sempre na dúvida, né? Eu era mais corajoso, com meus 20, 30 eu anos. Também era. Agora você fica mais um pouco... Exato. Mas eu falei, você sempre tem um Fernando aqui que tá certo, né? E é difícil, a referência... É difícil não ter a referência, né? Mas acho que hoje a gente se apoia em pessoas como você vai se ali, Amanda, vai se apoiando e vai caminhando, né? Mas o mundo empreendedor é complicado. Eu costumo dizer assim, que eu acho que o caminho do nosso sucesso, o primeiro caminho é a humildade, né? Sim. A gente tem que ter consciência que a gente não sabe de nada.
Então a gente começa uma empresa. Fui tomar café com ela, parecia duas loucas. Porque ela pegou, sabe aqueles negócios que fica o papel embaixo do prato? café. Né? Fica a xícara, tem um papel embaixo, né? Com tipo um cardápio. Ela pegou, virou, tem uma caneta aí? Rabiscou o negócio inteiro, tá na minha bolsa. Ela filmou, ela levou embora. Levei embora, gravei em áudio. Tá sabendo agora? Não tô nem sabendo disso, tá vendo? Vai virar conteúdo de mídia. A parte do áudio é brincadeira. Mas é bem isso, então Ela assim. faz isso também, E não é, eu acho que não é, pra quem tá começando agora, não é só o início dessa jornada que é difícil, é o processo, é o tempo todo, o processo é uma coisa meu pai teve empresa com mais de 100 funcionários, ele fala assim, filha, ter empresa é matar um leão por dia. Eu brinco com ele, eu falo, pai, hoje a gente mata 10, 20 por dia. Eu destaco muito essa questão do processo, né? Não só para o mundo empresarial, mas para a vida. Para a vida. Vamos respeitar os processos, né? Sim, sabe? exato. Vamos respeitar os processos. Degrau por degrau, né? Porque a juventude hoje não tá meio... Elas estão muito acelerados, né? Então eles não querem participar. Tudo tem que ser imediato. É imediato, né? Eles estão muito imediato, né? O negócio acontece, e não eles é um mundo azul, né? Não é um mundo azul o tempo todo. Mas eu vejo que não é só algo que vem deles, né? Mas é um mundo que eles estão inseridos, né? Sim. É um mundo em uma mudança constante, onde a 15 segundos você troca de vídeo, conteúdo, né? De conteúdo. Exato. A qualquer momento você... Hoje, antigamente, que nem eu falei, né? Eu tive a referência dela... A primeira referência de uma mulher empreendedora foi ela com 17 anos, porque a referência era uma pessoa... Eu tinha 17 anos. Eu. Ah, tá. E em volta não tinha isso. Hoje em dia você abre o celular, você tá dentro da casa do milionário. Então imagina para essas adolescentes, né? Como é difícil. Deixa eu falar com a Lilian, assim, você acredita que vai ter um gap de profissionais aí daqui a 20, 30 anos? De profissionais de mão de obra? Eu falo na minha... Eu acho que não. Sabe por quê? Eu acho que o mercado ele vai se equilibrando. Sempre foi assim ao longo da história. Se a gente olhar de trás para frente, sempre tem uma... A minha visão é essa, tá? Tem gente que discorda que tá tudo certo. Por quê? Porque, naturalmente, a gente vai encontrando um equilíbrio. A gente resolve o problema à medida que ele existe. Antes dele existir, a gente não tem como resolver. Sim. Então, veio a industrialização pós-guerra. Meu Deus, as máquinas vão substituir o ser humano. E aí a gente aprende. Daqui a pouco o trator agora vai sozinho. Você tem que aprender só a olhar a tela. Vai se moldando. Então eu acho que, de verdade, as coisas vão encontrando um equilíbrio. E aí só para finalizar, tem uma frase que eu não vou lembrar o nome do autor, que é americano, é Paul alguma coisa. E ele diz o seguinte, pensando nessa questão de tendência de futuro, IA e tal, ele diz que um homem não vai ser melhor do que uma máquina. Mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um homem com uma máquina. Então, eu não acho que isso vai acontecer. A gente vai achar o caminho. Eu e meus 14 robôs, você não tem ideia. Eu vou falar bem a verdade, assim, hoje eu prefiro a IA do que um advogado júnior, por exemplo. Mas isso já é uma polêmica do mercado, tá? Agora, se você for ler, tem um monte de gente falando sobre essa questão criticamente, que é do analista júnior, né, que está começando agora, de ser substituído pela IA. Sim. E o que isso repercute na sociedade, porque vai naturalmente dar uma afastada das possibilidades desses profissionais entrarem no mercado. Por isso o gap que eu tô falando, assim, aí ele não vai conseguir percorrer esse processo que nós percorremos. Sim. Que ele tá travadinho aqui. Mas que a IA não vai deixar ele entrar, não no todos, mercado né? Formal. Lógico. Mas eu acho que hoje a gente descolou do conceito de trabalho antigo. Então, mas as legislações não, tá? A legislação tá a legislação sempre lá não. última, né? 1945. Então, mas vai ter que fazer. A pandemia ajudou, né? Mesmo juridicamente. Tem alguns temas aí que estão validando as pejotizações. Né? Então, eu acho que, de novo, as coisas tendem a entrar no equilíbrio. A partir do momento que o problema existe, a gente dá a resolução para esse problema. Tá acontecendo agora por quê? Porque é novo, a gente vai encontrar um caminho. E eu acho que é uma dificuldade, inclusive, para o empresário. Porque antigamente as pessoas precisavam desse primeiro emprego. Hoje em dia, com a internet, tem gente tendo o primeiro emprego na internet. Sim, e colocando isso em questão, né? Tipo, aqui eu vou ganhar X e vou ficar preso ali tantas horas por dia. Aqui eu faço a mesma coisa. Pra fora, né? Às então vezes eu acho que a dificuldade é dos dois lados. Tanto da gente conseguir esses novos talentos e conseguir mantê-los dentro da empresa através de um bom reconhecimento,
do que não apenas da pessoa ingressar. Sim. Porque o empresário também tem que mudar, contexto, né? né? Nesse sentido, né? E aí eu vou puxar a sardinha aqui pro empreendedor, pro empresário, porque assim, o sofrimento dele... Obrigado. Ninguém vê, né? Ai, Eu já tava quase pedindo um Bolsa Família aqui. Mas todo o investimento de um processo seletivo, que às vezes leva 60 dias, investimento no onboarding, né? Na parte de toda a integração desse colaborador, capacitação, desenvolvimento ali, para ele aprender o que ele precisa fazer, de repente ele vai ficar 6 meses, tô indo ali, embora, e nada. Ele ingressa a ficar aonde não quer, onde não faz sentido, tá tudo certo. Mas isso só traz um pouco mais de equilíbrio aí nas forças, sabe? Sim. Enfim, então eu vejo dessa forma. Mas mulheres, a conversa tá maravilhosa, tá? Só que a gente tem um tempo aí porque até tem outra gravação hoje. Então eu quero, né? Agora já vem o Fernando, um pouco mais empresário, autoritário. Né? Você se sente, eu sei que você, com outras mulheres, assim, você fica mais mais reservado. mais reservado. Talvez. Ele tá tímido. Eu sei. Eu quero aquele código de mestre. Na visão mais empresarial aí, contando a trajetória de vocês, as experiências. Eu acho que já saíram alguns códigos aqui na nossa conversa, né? Mas que nem a gente estava falando até no comecinho da conversa do McDonald's, eu acho que é interessante deixar olha, eu comecei ali, estou aqui hoje, né? E vou Você já falar tá induzindo o código dela? Não, eu vou falar com a André. Eu quero o primeiro código da André, então... Que é uma... Eu acho que eu daria até mais do que de forma bem objetiva, é aquilo que eu falei pra você. Eu acho que a humildade faz parte de tudo. Sim. Persistência e resiliência, porque a gente vai encontrar muitas dificuldades no meio do processo. E eu diria que tá sempre em busca de inovação, senão no mercado de hoje a gente fica para trás. Sim, muito obrigado. Tá? Eu acho que humildade, persistência e resiliência. Inovação. E resiliência. Senhorita Lilian. Muito bem. Poxa, assim, eu vou falar o que eu acredito, tá? Tá. Que é servir e aprender. Talvez isso tenha vindo da minha mãe muito forte, porque ela é uma pessoa que literalmente serve até hoje a tudo e a todos. E aí a minha primeira experiência profissional também traz o serviço e eu carrego isso até hoje. Então, o servir, principalmente, no meu caso, né, dentro do ambiente corporativo, porque eu recebo diariamente conexões, pedidos de ajuda, pedidos de reuniões. E a gente, dentro do dia a dia de trabalho, a gente sempre tem condição de dar uma informação, de dar um direcionamento, de oferecer ali algum material para estudo, ainda mais trabalhando com essa questão de lecionar agora. Então, servir, né? O servir, eu acho que ele te conecta com as pessoas de forma genuína e te aproxima e te leva para um lugar naturalmente que vai fazer bem para ti. Sim. E te ajuda. Então, servir e aprender, né? Trazendo um pouco do aprender. Eu acho que hoje não dá para falar assim, nossa, já sei tudo, ou já aprendi tudo. Então, o serviço vai te trazer um pouco do aprendizado e ter essa postura de aprender na vida vai ajudar muito, porque tudo muda muito o tempo todo. Então, essa condição de aprendizado a gente precisa ter internamente muito tranquilo, muito confortável. Então, servir e aprender. Você conhece o Rotary? Eu conheço, né? Porque é um clube Mas de nunca serviço participei. e que tem um dos slogans dar de si antes de pensar em si. É muito do servir, né? Eu sou um fundador de Rotary, eu sou apaixonado pela instituição. E você fala isso, me remete muito a ela. E está convidada a conhecer mais também, né? Muito obrigada. E assim, acho que a gente fala que quem mais recebe é quem se doa, né? Porque eu falo, é muito mais fácil doar do que receber, né? Ajudar do que ser ajudado. Sem dúvida. Então, eu acho que eu complementaria seu código com essas palavras aí. Servir e aprender. E mulheres, muito obrigado, viu? Obrigada. Nossa, quem a vocês. Amandinha, mulheres, porque eu agradeço até a Amanda, que ela que vai convidando e vai colocando as pessoas na minha frente aqui. E eu fico muito grato, né, por esse servir que vocês estão se doando aqui, deixando o seu tempo, né? Mas foi uma conversa maravilhosa, acho que a gente vai ter que ter outras, né? Com certeza. Começamos a falar das dores dos empreendedores. Exatamente. Acho que a gente vai ter que ter outras. Eu acho. Cabe uma versão. Eu convido já pra gente tomar um café aqui, talvez não sem gravação, com gravação pouco importa, né? Porque assim, eu acho que tem coisas que nos conectam, sim. Até eu também quero algumas dicas, a gente vai tratar da questão profissional. Servir, vamos. E talvez, né, a recíproca seja verdadeira, porque a parceria é sempre uma via de mão dupla, né? Sim. Então, a André foi uma feliz surpresa, revê-la, muito feliz mesmo, Obrigada. né?
Tá linda, maravilhosa como sempre, né? Eu lembro de você na minha infância mesmo. Eu falei, será que é ela? Era. É ela mesma. E fiquei muito feliz. Depois eu mando a mensagem. Pra família. Já mandei uma foto. Vamos ver se ela vai descobrir o segredo, né? E obrigado pelo Código de Mestre. Sejam sempre bem-vindas. E vamos conversar mais vezes, tá? Nós quem agradecemos. Obrigada, muito obrigada. Pessoal, chegamos aqui a mais um Código de Mestre. Muito obrigado e um abraço a todos.